A história de Joana está pegando fogo. Acompanhe o resumo de sexta. Felipe pede para seu pai reagir e grita chamando por Margarida. Margarida aparece perguntando para o mecânico o que aconteceu. Felipe diz não saber o que aconteceu e fala que seu pai apenas desmaio e diz que eles precisam chamar a ambulância. Familiares ajudam o homem a se levantar. Felipe pede para seu pai respirar fundo. Amparo conta para a detetive que sabe que é Rogério quem levou seu filho e que sabe que uma coisa de ruim deve estar acontecendo e diz que seu filho é uma vítima pois Rogério destrói tudo ao redor. Salvador comenta que Rogério deve ser responsável pelo desaparecimento do amigo de Gabriel. Amparo fala que não sabe e diz saber que Manuel está desaparecido por culpa do pai dele. Salvador pergunta para Amparo se ela seria capaz contra a vida do filho dele. Amparo conta que Rogério pensa que é Deus e que ele acha que os demais são apenas massagista do ego dele por não suportar que ninguém o enfrente que Manuel fez isso. Salvador responde que vai atrás do filho dela e diz que vai proteger ele. Amparo fala para o detetive que confia nele. Salvador agradece a confiança da moça. Salvado pergunta para o amigo se ele sabe alguma coisa do filho dela. Pacheco comenta que soube apenas por Carlos sobre o desaparecimento e diz que ativou um dispositivo para poder buscar o rapaz. Salvador comenta que o fiscal deve saber como vai acabar as coisas. Pacheco pergunta para o detetive se ele vai dar seguimento com as buscas. Salvador afirma que sim. Pacheco pergunta o que eles fazem em relação a Reni. Salvador diz que dará proteção ao funcionário para deixá-lo em liberdade e que não podem saber disso pois poderia ser mais uma testemunha depois e pede para o amigo protegê-lo. Cláudio fala para Gabriel não cair em provocações. Gabriel revela que tentaram eliminar ele à noite e diz que está vivo por milagre. Henriqueta pede para Carlos se acalmar e diz que ele não pode chegar ao julgamento assim e fala que ela e Davi também vão para que Gabriel veja que podem contar com eles. Carlos responde que Gabriel já sabe que pode contar com os melhores amigos de confiança dele mas avisa que não será fácil. Henriqueta diz que o empresário é inocente e que há novas provas demonstraram isso e pede que o empresário seja positivo e diz que Davi vai junto com Joana nos tribunais. Joana comenta que se sente inútil ali sem poder fazer nada. Josefina pede para a neta se acalmar e diz que não tem muito o que fazer. Margarida diz que seu pai está há muitos dias doente. Joana fala que o homem foi em vários lugares. Margarida comenta que não sabe de onde Ramon tira tanta força mas que deve ser por elas. Josefina diz que o doutor está ali para ver o que dirá. Joana conta que é melhor ela ficar. Josefina pergunta se a fotógrafa não iria ao julgamento de Gabriel e diz que o empresário precisa muito dela. Joana fala que não quer deixar sua mãe sozinha caso ela se sentir mal e diz que vai chamar Davi. Memo aparece e conta que Felipe pediu para ele vir para poder conversar com Jenny e pergunta como Ramon está. Josefina afirma que seu ex está bastante mal. Jenny pergunta para seu irmão como ele está. Felipe diz que gostaria de conhecer a casa dela com tudo o que aconteceu. Jenny pergunta o que seu irmão achou da parede de sua casa. Felipe comenta que não foi lá para conhecer a casa dela. Jenny pergunta o que aconteceu. Felipe diz que não queria falar pelo telefone para não deixar ela nervosa. Jenny pergunta se é sobre Gabriel ou Jenny. Felipe fala que é sobre o pai deles e diz que o mesmo havia desmaiado faz pouco tempo. Jenny pergunta em que hospital levaram seu pai. Felipe conta que seu pai não quis ir a hospital nenhum e que por isso foi lá para pedir que ela fosse para casa ver o pai deles. Salvador comenta com o parceiro de trabalho que já tem o resultado de DNA do sangue do dia que Francisco foi eliminado. Pacheco pergunta em que isso poderia ajudar Gabriel. Salvador responde que em breve ele vai ver e pergunta para ele como vai a relação de Rogério com a cervejaria Astro. Pacheco diz que em breve vai receber os documentos para levar aos tribunais e diz que se Rogério estiver envolvido estará nos documentos da fazenda. Salvador pede para o rapaz o avisar. Camacho fala para seu patrão que ele pegou pesado com o filho dele e diz que só fala isso por ser próximo dele. Rogério pede para o Capanga para de ser defensor das causas perdidas e fala para ele ir atrás de Camila e Reni por estar envolvido e conta que vai ao julgamento de Gabriel e que não quer visitas. Gabriel fala para seu advogado que o homem que o atacou está na solitária mas que só não quer dizer pois Rogério poderá pagar para eliminar ele a qualquer momento. Cláudio diz que vai falar com o diretor da reclusão para garantir a segurança dele e pergunta até quando isso vai acontecer. Gabriel agradece e diz que vai precisar que o irmão de Camila seja protegido por todos já saberem que ele está o protegendo na prisão e pede para que seu advogado ache alguém para representar Bruno. Cláudio conta que com certeza fará isso.
Gabriel pergunta quais são as possibilidades de declararem ele inocente. Manuel pede por água. Amparo pergunta sobre Manuel para Paula. Paula diz que seu irmão já é grande e que o mesmo deve ter brigado com a namorada dele e fala que não sabe onde pode estar. Amparo pede para sua filha parar de pensar nela uma vez na vida e a escutar e diz que encontraram o carro de Manuel na cervejaria mas sem que ele estivesse por lá. Paula afirma que não sabe de nada e diz que já havia falado a última vez que viu Manuel por ter enfrentado seu pai a golpes e fala que não sabe mais nada. Amparo pergunta para sua filha o que aconteceu na briga de Manuel com o pai dela. Paula responde que Manuel traiu seu pai e que por isso Elvira não venderá mais as ações dela para seu pai e desenvenenaram a cabeça da moça de mentiras sobre seu pai e conta que Manuel havia falado que não queria fazer parte da vingança de seu pai com os Rubios por ter tornado o seu pai um assassino. Amparo fala que Manuel falou a verdade sobre o pai dela. Paula diz que seu pai sempre teve razão para odiar-os Rubio e conta que a família deles só quis afundar a família deles por bastante tempo. Paula fala para sua mãe que ela não se importa com ela somente com o irmão dela depois de todas as humilhações que passou por conta de Gabriel. Cláudio fala para Gabriel que ele deve convencer o juiz do contrário sobre as provas que tem contra ele e diz que se conseguir vai apontar para Rogério sobre as evidências e fala que aí sim vai se concentrar o ódio que Rogério teve a vida toda para a família Rubio e diz que precisa provar para o juiz que Rogério tem mais motivos para eliminar Francisco. Gabriel pergunta para o advogado se ele já tem as provas contra Rogério e o ódio dele. Cláudio comenta que vai demonstrar para o juiz que Rogério fez tudo para levar a empresa à falência depois que assumiu a presidência e diz que havia obtido novas provas para ter a certeza de que o salafrário é o verdadeiro culpado de tudo isso. Gabriel pergunta quais são as informações. Cláudio conta que Reni vai falar que Rogério o limitava de entregar as distribuições da cervejaria e diz que o mesmo fazia isso para os clientes não receber o produto deles. Cláudio revela que tem Manuel como testemunha para dizer que Rogério foi quem contaminou a cervejaria com a bactéria. Gabriel diz que havia acreditado nisso quando seu tio falou. Cláudio diz que Rogério obrigou a Camila a falsificar os documentos do poder que faria ele cuidar das ações de Francisco para ter poder da empresa. Camisa avisa para Reni que Camacho levou sua mãe e que não sabe até agora ela foi. Reni conta que a mãe dela está bem por ter chamado ele e diz que havia pensado que a mesma já soubesse disso. Camila abraça o funcionário bastante aliviada e o agradece. Reni conta para a secretária que teve que ir à fiscalizadora pedir proteção pois irá declarar a favor de Gabriel e diz ter certeza de que o namorado tóxico dela não vai gostar nada disso. Serviana fala para Rogério que os documentos dele estão prontos para a fusão do Astro com a cervejaria Rubio. Rogério conta que usará isso para o julgamento de Gabriel e fala que tem a certeza de que o rapaz não irá gostar. Advogado pergunta o motivo de Rogério ter pedido sua presença. Rogério responde que gostaria de que ele fosse com ele para a cervejaria e convoca a imprensa. Amparo agradece Luciano por ter comparecido em sua casa. Luciano pergunta qual seria a emergência dela com Paula. Amparo diz que desde que Paula não é mais a mesma desde que Gabriel a deixou. Luciano fala que apesar de Paula ser obcecada por uma sede de vingança contra Gabriel, a mesma não o ama e que por isso estar perto dela. Amparo afirma que a vingança de sua filha e alimentada pelo pai dela que vai acabar a destruindo. Amparo pede a ajuda de Luciano com sua filha e promete o ajudar em tudo, caso ele a leve para outro país. Doutor fala para os familiares de Ramon que ele pode sofrer mais ainda caso queiram levar ele a uma outro hospital. Josefina diz que eles farão o que puder para que ele esteja bem. Joana afirma que seu avô está bastante mal. Memo fala que será a vontade de Deus. Doutor avisa que já não tem mais nada do que eles possa fazer e que diz que Ramon já sabe disso. Jenny escuta e pergunta se seu pai irá ser eliminado. Doutor afirma que sim. Jenny começa a chorar. Josefina diz à sua filha que todos eles já sabiam que isso poderia acontecer. Doutor pede desculpas e diz que não poderia mentir para elas. Josefina pede para o doutor não se preocupar e diz que eles vão se despedir do rapaz na casa deles mesmo como o próprio pediu. Doutor conta que isso é a melhor a se fazer. Felipe pergunta para o médico o que eles vão fazer caso seu pai sinta crises de dor. Doutor pede para os familiares deixar ele ir e diz que sente muito por isso. Jenny pergunta para Margarida se seu pai está bem. Margarida responde que Ramon está mais calmo porém fraco por andar perguntando sobre ela. Jenny avisa ao seu pai que ela está ali e pede para ele não falar muito para não se cansar. Ramon afirma para Jenny que está bastante feliz por ter visto ela. Jenny pergunta para seu pai se ela está muito linda. Ramon diz que sim.
Jenny fala que está bastante agradecida pelo seu pai ter voltado e por ter se entregado de corpo e alma com a família e por ter trazido uma nova irmã em sua vida e promete cuidar muito dela. Ramon diz que vai cuidar delas mesmo sem vida. Jenny fala que espera muito isso. Gabriel fala para seu advogado que vai ser duro o testemunho de Manuel. Cláudio diz esperar que o rapaz chegue, caso contrário perderá o peso sem a presença dele. Gabriel conta que precisa agradecer a Camila e diz que se não fosse por ela não teria conseguido a parceria com os espanhóis, apesar de Rogério ter ficado com o poder das ações de Francisco. Cláudio comenta que o testemunho de Camila vai ser muito importante para a liberdade dele. Gabriel responde que Camila pode correr perigo por ser a testemunha. Cláudio diz que Camila já sabe disso, mas que fará do mesmo jeito e fala que deseja ajudar ele e diz que enquanto isso está na casa de Henriqueta para se esconder. Gabriel responde que eles precisam proteger a moça e pede para o advogado avisar seus guardas para que eles possam proteger Camila e fala que Joana tinha toda razão em dizer que Deus está cuidando bastante dele. Paula fala para Luciano que sua mãe não deveria ter chamado ele. Luciano conta que a mãe dela está preocupada com ela e que ele também. Paula pergunta o motivo de tanta preocupação e diz que não vai chorar como querem por não ser assim. Luciano fala que o papel de vítima pode ser interpretado de outras formas. Paula diz que não sabe o que ele está tentando dizer. Luciano conta que a dor dela se transformou no próprio ódio da mesma. Paula fala que para ela parar de sofrer deve destruir a vida de Joana e Gabriel. Luciano responde que a mesma só vai destruir a ela mesma por pensar assim. Luciano fala que a ama e diz que gostaria de recuperar a Paula que ele conheceu. Paula diz que essa mulher já não existe mais. Viviana conta para suas amigas que é capaz de perder sua vida caso aconteça alguma coisa com Manuel. Susana diz que nada irá acontecer com ele e que tudo vai ficar bem. Inês comenta que Manuel deve ter se afastado do pai dele. Viviana conta que Manuel não fariam alguma coisa assim com ela, pois a mandaria mensagem, mas que não a responde e afirma que está bastante angustiada com isso. Susana responde que tudo vai ficar bem e pede para a amiga confiar nela. Camacho vê Reni saindo do veículo com 2 guardas e grava um vídeo dele. Rogério pergunta para o capanga o que aconteceu. Camacho avisa que Reni chegou ao tribunal cercado por 2 policiais e que o mandou o vídeo. Rogério diz que devem ter colocado proteção para ele testemunhar no julgamento de Gabriel e pede para o seu cúmplice não eliminar o rapaz, pois poderia servir para descobrir onde ela poderia estar. Camila liga avisando para Henriqueta que sua mãe apareceu e que Reni achou ela. Henriqueta fala que isso é ótimo e diz que já está indo para casa. Carlos agradece Reni por testemunhar a favor de Gabriel. Henriqueta fala que nada contra ele acontecerá caso chegue a hora dele testemunhar. Reni diz que vai ter consequências disso que vai fazer e que está se arriscando para isso e afirma que já está cansado de se meter em problemas, pois quer corrigir seus erros. Carlos e Henriqueta agradecem o funcionário. Felipe pergunta para seu pai o que ele quer com ele. Ramon menciona o nome de Henriqueta. Felipe diz que não é hora para conversar disso. Ramon conta que não tem hora para isso. Felipe comenta que perdeu todo o tempo por ter ficado de mal com seu pai e pede desculpas para ele. Ramon fala que ama muito seu filho. Felipe diz que também o ama. Ramon conta que já não tem medo. Carlos fala para Elvira que deve ser tudo muito doloroso para ela. Elvira conta que está lá para saber de fato se a justiça será feita para seu filho. Henriqueta pergunta se a moça gostaria de sentar com eles. Elvira fala que já tem um lugar para testemunhar. Davi comparece ao julgamento. Henriqueta pergunta sobre Joana. Davi responde que a fotógrafa teve que ficar em casa pois o avô dela está perdendo a vida aos poucos e que Dani está indo lá para fazer companhia para ela. Carlos diz que isso é uma pena. Carlos pede para a amiga ir até a casa de Joana para fazer companhia aos familiares da fotógrafa e diz que eles podem estar precisando do apoio dele. Henriqueta agradece. Juiz avisa aos presentes que eles estão lá para julgar Gabriel sobre o por estar envolvido na eliminação de Francisco e pede que o empresário fique de pé. Paula aparece no julgamento deixando Gabriel desconfortável com a presença dela. Dani fala para Joana que ela fez bem em ficar lá. Joana pergunta para a amiga se ela acha isso mesmo, pois a dói um pouco por não ter ido ao julgamento de Gabriel. Dani diz que ela pode apoiar Gabriel amanhã ou todos os dias. Joana comenta que gostaria de ajudar Gabriel, não só apoiar ele, e fala que Salvador havia pedido para ela tentar achar o cartão de memória por toda parte em seu quarto. Dani pergunta qual seria. Joana conta que o último cartão de memória que usou para a festa da cervejaria não sabe onde está e nem ideia de onde possa estar por ter alguma informação importante nela.
Dani fala que vai ajudar a fotógrafa a ir atrás do objeto. Memo fala para Josefina que fez o que ela pediu e diz que Ramon havia comentado para ele sobre. Padre fala para Josefina que eles fizeram bem em chamar ele. Jenny começa a chorar. Josefina diz que é importante para que o pai dela descanse em paz. Padre responde que será com a bênção de Deus. Queiroz pergunta para Gabriel se ele estava tendo uma discussão acalorada com Francisco sobre as ações. Gabriel diz que depende de como ele diz. Queiroz pede que Gabriel se limite ao máximo e pergunta novamente se eles estavam discutindo de fato. Gabriel afirma que estava tendo uma discussão fortíssima com Francisco. Queiroz afirma que é inegável que o corpo de Francisco tenha sido encontrado na fazenda dele e a arma no escritório do mesmo. O fiscal afirma que Gabriel eliminou Francisco por não ter mais dinheiro e para que ninguém mais as comprasse. Cláudio pede para o juiz interromper o fiscal e diz que o mesmo está afirmando tudo sem provas alguma. Queiroz conta que já entregou todas as provas bastante claras e diz não ter mais perguntas. Juiz pede para Cláudio começar a falar. Cláudio pergunta para o empresário o motivo dele não ter desfeito da arma com bastante tempo que havia passado. Gabriel afirma que a arma não é sua. Cláudio pergunta para Gabriel sobre o corpo de Francisco ter sido encontrado na fazenda dele pois poderia ter desfeito dele o jogando ao mar ou ter queimado o mesmo. Gabriel responde que não eliminou seu melhor amigo e que não teria nenhum necessitado para enterrar nada. Cláudio diz que todas as provas são de circunstâncias por não ter nenhum testemunho e nenhuma justificativa e diz que é bastante estranho o corpo de Francisco ter aparecido na festa de Gabriel tem 14 hectares nela e diz que isso em seu povoado se falaria que é semear provas contra alguém que não fez nada. Queiroz grita falando que o advogado não tem provas nenhuma do que diz. Cláudio conta que tem testemunhas para provar que Rogério estaria tentando culpar seu cliente por algo que ele mesmo fez. Queiroz reclama da declaração do advogado. Juiz pergunta se a pessoa está naquela sala. Cláudio afirma que não e diz que a mesma pessoa teve motivos fortes para querer se desfazer de Francisco para culpar seu cliente Gabriel e fala que Rogério está sendo substituto da cervejaria acabando com a empresa para cumprir a vingança dele. Diz que isso se trata de uma vingança familiar. Queiroz fala que isso tudo é um absurdo. Juiz pede para o advogado prosseguir e fala que deseja ouvir a palavra das testemunhas caso ele tiver e diz esperar que ele não o faça perder tempo com isso. Rogério tenta convencer a sua reportagem de que está unindo a cervejaria com a Astro para poder salvar ela e a fonte de emprego dos funcionários. Funcionários assistem à reportagem do substituto bastante indignados. Rogério assina o contrato. Suzana diz que isso não pode estar acontecendo. Viviana comenta que havia falado que isso poderia acontecer. Suzana conta que Rogério vai demitir todos eles. Inês pede para as amigas esperar. Reni fala para o juiz que os produtos não chegavam completamente para as vendas mesmo quando os pediam por mais cervejas. Cláudio fala que não tem mais perguntas para o funcionário. Juiz pergunta para Queiroz se ele tem alguma coisa para perguntar. Queiroz afirma que não tem pergunta nenhuma e diz que problemas internos de uma empresa não têm nada a ver com a eliminação de Francisco de Almas. Cláudio conta que tem prova sim para afirmar que Rogério é o verdadeiro culpado. Paula grita no meio do tribunal pedindo para que o advogado pare de culpar seu pai e afirma que Rogério tem todo o motivo do mundo para se vingar dos Rubios por terem eliminado seu avô. Cláudio fala que a moça é filha de Rogério e ex-namorada de seu cliente. Juiz conta que o advogado tem apenas uma oportunidade para expor os argumentos dele. Joana fala para sua amiga que lembra de ter tirado o cartão de memória lá na mesma de computador e diz não se lembra de mais nada. Dani comenta que alguém poderia ter pego ele. Joana fala que apenas Salvador sabe da existência dele. Dani pergunta se os criminosos chegaram a entrar no quarto dela no dia que tentaram a eliminar. Joana conta que eles ficaram no pátio e que não chegaram a entrar em sua casa. Dani diz que deve estar ali mesmo e pergunta para a fotografia onde ela estaria se fosse uma memória. Felipe aparece no quarto de Joana perguntando o que ela estaria fazendo. Joana responde que está atrás da memória de sua câmera fotográfica. Felipe fala que já é hora dela se despedir do avô dela. Cláudio pergunta para Elvira como ela suspeitou que o corpo de Francisco poderia estar na fazenda de Gabriel. Elvira comenta que foi sugestão de Rogério e diz que ele se aproveitou para manipular e pegar as ações da cervejaria que era de seu filho e diz que o mesmo estava a ponto de destruir a cervejaria e fala que quando não quis vender as ações para ele havia ficado furioso por ter dito que as venderia para Gabriel. Paula fala que seu pai não está acabando com a cervejaria e sim a salvando. Juiz fala para Paula que se ela voltar a interromper sairá da sala.
Padre começa a benzer Ramon, que diz esperar que Deus o acompanhe para onde for. Familiares começam a chorar. Padre fala que Ramon já não está mais entre eles. Cláudio pede para Elvira dizer mais sobre o que ela sabe da briga entre as duas famílias. Queiroz conta que o advogado está fugindo do assunto principal de que Gabriel é o verdadeiro assassino de Francisco. Juiz pede para Elvira responder Cláudio. Elvira comenta que a família Rubio estava prosperando enquanto os Fuenmayor perdiam tudo e diz que o pai de Rogério se eliminou por isso e comenta que o mesmo parou com a ideia de se vingar quando casou a filha dele com o Rubio e diz que parece ter voltado a se vingar com a separação de Gabriel e Paula. Queiroz fala para Elvira que ela está acusando uma pessoa inocente que não está lá para se defender. Juiz afirma que o fiscal tem razão e diz que deseja ouvir o testemunho de Rogério para amanhã e conta que a sessão de hoje terminou. Cláudio fala para Gabriel que eles conseguiram fazer com que o juiz suspeita-se de Rogério e que devem se preparar para as testemunhas de Camila e Joana e afirma que eles estão indo bem. Gabriel agradece seu advogado. Gabriel pergunta para Davi como seu filho e Joana estão. Davi conta que a fotógrafa não pode comparecer ao julgamento pois o avô dela está bastante mal. Gabriel pede para o amigo dizer à moça que fez de tudo para estar com ela e para dizer que a ama. Cláudio responde que sim. Paula enfrenta Carlos dizendo que eles estão fazendo de tudo para destruir seu pai mas que não sabem com quem estão se metendo. Carlos responde que sabe bem com que eles estão lidando. Paula afirma que seu pai vai ganhar e que Gabriel continuará preso. Reni entra em seu carro e se depara com Camacho. Camacho ameaça o funcionário perguntando onde Camila está e diz que já é a terceira vez que o pergunta. Reni fica bastante assustado.